SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom àqueles que também não conhecem Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero mais uma vez compartilhar da palavra poderosa do Reino de Deus, da palavra que nos edifica, da palavra que nos toca, nos transforma e faz com que o amor de Deus prevaleça em nós. Talvez algumas pessoas ouçam isso e falem, mas como pode a palavra, a Bíblia, ou as palavras que estão inseridas no livro da Bíblia, ou no livro da vida, podem transformar, podem demonstrar amor, podem fazer algo em nossas vidas. Ao ponto de eu entender isso, amados, eu preciso ler ou ouvir esta mensagem e realmente guardar ela no meu coração, que ela faça parte da minha vida. Tudo que está inserido na palavra de Deus, amados, precisa ser exercido fé. Eu preciso crer que isso é uma verdade absoluta, porque se eu e você não acreditarmos no que está escrito aqui, não crermos, de nada tem valor. Ou seja, você vai receber esta palavra, ouvir, você pode ler esta palavra, mas não haverá compreensão e discernimento, porque o teu coração não está firmado nela, não está livre para recebê-la. É como uma notícia boa ou ruim. A maioria das pessoas, elas estão livres para receber notícias boas. Pela lógica terrena, nós podemos falar, mas é claro, eu preciso receber coisas boas, eu preciso receber uma notícia boa, eu não quero receber uma notícia ruim. A maior parte das pessoas, ou todas as pessoas, é claro que não desejam receber uma notícia ruim, mas em determinado momento da nossa vida nós recebemos notícias ruins, que ao nosso ponto de vista é ruim. Então, amados, a palavra de Deus por si só, ela é autoexplicativa, ela se define como a grandeza daquele que a direcionou para ser escrita. Ou seja, os judeus escreveram através de pergaminhos, através de escritos, conforme a vontade de Deus, amado. Porque se não fosse dessa forma, seria simplesmente uma história que se perderia ao passar do tempo. E ela jamais se perdeu. Ela é viva e eficaz. E ela permanece eternamente. Esta é a palavra de Deus. Passarão céus e terra, mas a minha palavra permanecerá eternamente. Palavras do Senhor. Amados, eu quero compartilhar sobre um tema que parece ser incômodo para alguns. Por quê? Falar sobre cristão ou cristãos mornos. O que é morno? O que é morno? Morno, a característica daquilo que nós entendemos frio ou gelado ou quente, ou é frio ou é quente. Morno é o meio termo, né? Estaria entre o frio e o quente. Nós, quando fervemos a água, nós deixamos com que ela chegue a uma temperatura, né? Para aqueles que são apreciadores do café, ela tem que chegar a uma temperatura correta para não queimar já o café ou o grão que já foi queimado. Então nós precisamos entender que existe um trâmite para os conhecedores. Na palavra de Deus, amado, ele estabelece algo muito profundo e algo intenso, que fala sobre a mornidão do povo de Israel. Naquele tempo em que uma passagem bíblica nos relata em Apocalipse, o livro das Revelações, a qual João descreve, é muito interessante porque perto de Laodiceia havia fontes de águas mineral morna, né? e emética, ou seja, fontes termais, e os viajantes passavam e tomavam dessa água e dava ânsia, porque todo e qualquer homem que anseia por água, está com sede, amados, se eu lhe der uma vasilha, uma botija ou um copo d'água morna, qual é a reação do corpo? Qual é a nossa reação? É repelir, né? Expelir, vomitar.
É assim, nesta passagem, amados, essa característica que havia próximo a Laodiceia, esses viajantes sedentos rejeitavam, rejeitaria com nojo. Este é o desgosto de Cristo que sente por uma igreja espiritualmente morna, ou, naquela época, os cristãos, ou o povo, não somente o povo de Israel, amado, toda a terra. A palavra é clara, eu vou ler dois versos de Apocalipse, capítulo 3, que fala sobre a carta à igreja de Laodiceia, uma das igrejas. Aqui no verso 16 fala assim, vamos ao que antecede, verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Esta é a expressão de Deus revelada aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 16. Amados, você entende de pessoas que são intensas em tudo que fazem. Tem pessoas que trabalham, por exemplo, um profissional liberal, um motorista, um jardineiro, um engenheiro. Essas pessoas, ou eles são intensos naquilo que fazem, são quentes, são intensos, fazem com profundidade, com tecnologia, fazem com excelência, ou eles são mornos disso. É meio termo, eu faço mais ou menos, eu vou fazer um projeto mais ou menos, eu vou fazer uma jardinagem, um paisagismo nesse local, mas vou fazer mais ou menos só para que as pessoas vejam que tem um paisagismo, mas não precisa ser nada em excelência, não precisa ser nada muito bom. Assim são os cristãos, alguns cristãos estão vivendo dessa forma, amado. Com alegorias e com algumas coisas que encantam os olhos humanos e que parece que ele é um verdadeiro cristão, um cristão quente, fervoroso, intenso nas coisas do reino de Deus e na palavra de Deus. Por quê? Talvez porque em determinado momento ele faça um penteado novo, use um terno de linho fino ou um terno italiano. Eu não sou contra isso, você é livre para isso, amado. Se você gosta de terno de linho fino, um terno italiano, e se você tem dinheiro para comprar isso, você é livre. Cada um vai ter a opção de escolha. Eu já usei terno, uso quando necessário for, vou usar, mas eu estou dizendo que cada um é livre. Ou seja, quando você, cristão que está com seu terno de linho fino, um terno italiano, de repente com uma Bíblia muito bonita, com seus sapatos de verniz, com sua eloquência ao falar, com suas palavras que entoam, são entoadas e parecem ser poderosas, porque ela provém da palavra de Deus, e tudo que é declarado conforme a palavra de Deus, naquilo que está escrito, ela tem poder, independentemente daquele que vos fala, independentemente do homem que vos fala, porque a palavra é poderosa, não o homem. O homem não tem poder algum, o apóstolo, o profeta, o discípulo, nós, pastores ou líderes espirituais, amados, não há em nós poder, exceto quando Deus derrama sobre nós da vontade dele, da palavra profética que está em Deus, que vem a ser revelada a nós e nós a proferimos. Então, esse poder que vem de Deus, algumas pessoas interpretam que vem do homem, que o homem tem poder de cura, que o homem tem poder de transformar situações quando não tem. Nós não temos, nós só somos vasos usados por Deus. Então, aqui a palavra é clara, porque não é frio e nem quente, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Amados, você entende essa expressão de Deus? Você entende a intensidade dessa expressão de Deus? E agora eu estou falando com aqueles que conhecem em partes da palavra, vivem numa igreja, seja evangélica ou católica, caminham como se fossem cristãos, como se exercessem o cristianismo, como se a evidência na vida deles fosse Cristo. E essa palavra se aplica a mim também, amado. Quando nós proferimos a palavra de Deus, ela vem primeiro para aquele que está proferindo, para aquele que está liberando esta palavra. Então, amados,
não é para você, não é uma acusação ao cristão, estou falando a todos os cristãos, inclusive a mim. Então esta palavra está clara, porque não és quente nem frio, és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Amados, essa palavra é dura, é pesada, parece para alguns, mas é pesada e dura para aqueles que estão vivendo em mornidão. E nós hoje, nesses dias, nos dias atuais, mais do que nunca nós estamos vendo cristãos mornos. Como pastor, o que é um cristão morno? O que é um cristão que não é quente nem frio? É aquele que fica em cima do muro. É aquele que fica com partes do seu pensamento nas coisas do reino e parte dos seus pensamentos nas coisas mundanas. Eu não estou dizendo nas coisas terrenas, eu estou falando mundanas. Mundanas é aquelas que são pervertidas, que te levam para o pecado, que te afastam do amor de Deus. Por quê? É Deus que deixa de te amar? É Deus que se afasta de você? Não, amados. Somos nós. Então essa palavra é clara. Cristãos com suas ideologias, com suas características, cristãos indo na igreja, frequentando durante a semana, nos finais de semana, que está de mão dada com a sua esposa, que trata bem os seus filhos dentro da igreja, mas dentro da casa é um verdadeiro inferno, né? Trata de forma violenta, trata com palavras torpes, acusadoras, né, diante de filhos e diante de esposa, como tem esposas que tratam como se fosse ela o homem da casa, né? Mudança de valores, ou seja, exerce a função do homem e o homem exerce a função da mulher. Funções e missão deturpada, amado. Deus criou o homem e a mulher, amados, para que exercessem funções distintas e diferentes, porque se fossem totalmente iguais, como a mulher poderia exercer as suas funções e como o homem poderia exercer as suas funções? Eu não estou dizendo que o homem não pode fazer esporadicamente algo que a mulher faz, ou a mulher algo que o homem faz. Amados, entenda isso. Eu estou dizendo que no tempo em que estamos vivendo, nós estamos vendo muitos cristãos vivendo em mornidão. Muitos cristãos que dizem, eu fiz mais ou menos, né, só para ficar definido, só para terminar, eu fiz aquela obra, aquele reboco ali, não, mas eu só deixa assim que não faz mal, deixa desse jeito mesmo. Não, termina com excelência, seja intenso. Da mesma forma, o cristão, se entrou, se está na presença de Deus, se vai na igreja, faça algo. Se mova a fazer algo, seja intenso, não seja morno, seja quente, fervoroso na intensidade, da mesma intensidade com que quando nós éramos jovens e queríamos algo, nós corríamos atrás, nós batalhávamos, nós se precisasse trabalhar, se precisasse se machucar para conquistar algo, nós fazíamos. E hoje, como cristãos, amados, a maior parte se deleitou. Sabe, amados, o que nós estamos vendo é um cenário de mornidão complexa e intensa nos dias de hoje. A desculpa do Covid foi para os mornos, não para os quentes. A desculpa do Covid é quando você vai em todos os lugares, faz todas as demais coisas, você faz festas, continua fazendo suas festas em casa, continua recebendo partes da família, parte de amigos, continua saindo, continua trabalhando, continua fazendo toda a sua rotina normal, exceto buscar ao Senhor. Este é um cristão morno. Esse é um cristão que optou pelas coisas terrenas, optou pelas demais coisas, mas não busca o reino de Deus, ou o reino dos céus. E quando nós optamos por todas as demais coisas e descartamos o reino de Deus, o propósito de Deus para nossas vidas, uma missão incrível, dada a homens incapazes, a missão de estar na presença dEle, a missão de proferir a palavra dEle, a missão de ser quentes nele, fervorosos, homens e mulheres intensos, homens e mulheres de valor, de caráter, homens de integridade, mulheres de integridade, homens de honra, mulheres de honra. Nesse mundo e nesse tempo que mais precisamos, amados, é de homens e mulheres intensos na presença de Deus.
não mais mornidão, não mais mornos. Os mornos, amados, eles ficam estagnados com qualquer adversidade. Eles acham de pretexto um subterfúgio, algo que esteja acontecendo no momento para desistirem, para pararem. Esses são os mornos. E se você está observando que parece que você está morno, amados, se empenhe, busque a Deus, ore, amado. E certamente você sairá dessa letargia, desta mornidão e avançará, tornando-se quente novamente, fervoroso, intenso. Nesta passagem, quando estes homens passavam perto de Laodiceia, que estavam em caminhada, aquelas fontes de água morna, termática, elas não agradavam, amados. Por mais que houvesse a sede, não agradava aos homens. Dava ânsia de vômito, repúdia, não conseguiam tomar aquela água quente. Da mesma forma que nós tomamos água salobra ou água salgada, não te dá ânsia de vômito? Dá, não consegue, amado. Assim, João escreve em Apocalipse algo tremendo. A palavra de Deus vem a ele e declarando à igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, estaria dentro ou fora. Essa é a característica. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Amados, essa palavra serve para que nós voltemos à essência da adoração e entendamos que o Deus que nós servimos é um Deus intenso, é um Deus que coloca sobre vós, sobre mim e sobre você, porções do reino dele que são poderosas para que nós avancemos em fé, para que nós continuemos em direção ao alvo, o Senhor Jesus. E não deixe que a mornidão, a liturgia das coisas que estão acontecendo, das coisas que estão te envolvendo, palavras persuasivas, palavras de morte, não possam deixar com que você volte a buscar a Deus, que você seja intenso na presença de Deus. Amados, pare de fugir de Deus. Largue, deixe de ser morno. Se torne um homem fervoroso, uma mulher fervorosa em Cristo. Amados, as coisas passam rapidamente. Nós não sabemos o dia de amanhã e a nós não pertence. Portanto, seja intenso, saia desta mornidão. Você cristão que está morno, você cristão que está afastando-se do caminho do Senhor para as coisas do pecado, da miséria e da morte. Você que está avançando num caminho tortuoso e que pode te derrubar, te ferir, te machucar e até te matar. Esta é a palavra para você, amado, para que você desperte enquanto há tempo. E talvez você pense, mas que palavra dura, que pastor duro, falando isso não tem amor. Não, amados, é por ter amor, é para te resgatar, é para que você seja tocado literalmente pela palavra poderosa de Deus, para que você saia desta mornidão. Saia desta mornidão de coração, desta intensidade que tudo está bem desta forma, que não preciso fazer isso, não preciso falar do amor de Deus, não preciso ir à igreja. Mentira do inferno. Mentira do inferno que tenta te ludibriar, que tenta te encantar, que faz dar prazer a você ficar quase 6 meses sem ir na igreja, mas assistindo filmes indecentes, assistindo programações que não edificam, que não agregam nada, fazendo suas festas e agora passou de tomar o refrigerante, passou a beber uma dosinha que bebia anteriormente, uma dose de uísque, um copo de vinho e alguma bebida a mais, agora tudo aquilo está passando, não tem nada a ver, eu estou em casa, eu posso fazer isso. Mentira do inferno. Que tenta te condenar, que tenta te influenciar pelos laços e os dardos de Satanás para te engodar, para te matar, querido. Se levante, desperte, largue de ser morno, seja intenso na presença de Deus. O tempo é curto, o tempo é agora. Não espere mais, amados, para despertar. Você está morno, está morrendo espiritualmente e não está percebendo o que preciso te falar, o que precisa ser dito a você, o que você precisa fazer é buscar a Deus, amado. Seja intenso na presença de Deus, busque a Deus, largue esta mornidão.
Esta mornidão, amados, pode te ferir e te levar para a morte. E por isso estou falando com tanta ênfase, com tanta convicção. Largue da mornidão. Seja intenso no Senhor. Volte ao primeiro amor. Volte à intensidade a qual você conheceu a Deus quando Ele se apresentou a você, amado. Busque a Ele. Enquanto há tempo, enquanto se pode achar. A proposta e a intensidade é essa. Que Deus te ilumine, te abençoe, que o Espírito Santo Consolador mostre e revele ao teu coração o teu estágio espiritual. Como você está espiritualmente. Como você está vivendo. E esta decadência de mornidão, para que prevaleça a intensidade no reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te direcione e que Deus faça resplandecer sobre ti a graça, a misericórdia e o poder dele. Para que o poder dele se aperfeiçoe nessa tua fraqueza de mornidão para a morte e não para a vida. Amados, você tem o fôlego de vida, você tem vida. Busque a Deus enquanto há tempo. Busque a Deus, amados, enquanto há tempo. É em nome de Jesus que você receba, amados, esta palavra. Esta palavra não é para te ferir e para te machucar. Esta palavra é para te resgatar. Para te resgatar da aflição da morte espiritual. Para que você volte a ter vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Eu quero compartilhar mais uma vez que todas as mensagens que nós gravamos no SBT Alto Araguaia, que está passando diariamente de segunda a sexta às 11h30, está também no canal do YouTube, SBT Alto Araguaia. Todas as mensagens estão no YouTube. Participe, amados. Entre lá, se você perdeu a mensagem da semana que passa na SBT de segunda a sexta, elas estarão no canal do YouTube, SBT Alto Araguaia. Que Deus te abençoe. Participe, em nome de Jesus. SBT, a cara do Brasil.